A leitura de hoje está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 12. Repetindo, segunda a Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 12. Convém lembrar, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em profusão ceifará. Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Poderoso é Deus para acumular-vos com toda espécie de benefícios, para que, tendo sempre e em todas as coisas o necessário, vos sobre ainda muito para toda espécie de boas obras. Como está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça subsiste para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e o pão para comer, vos dará rica sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim, enriquecidos com em todas as coisas, podereis exercer toda espécie de generosidade, que por nosso intermédio será ocasião de agradecer a Deus. Realmente, o serviço dessa obra de caridade não só provê as necessidades dos irmãos, mas também uma abundante fonte de ações de graças a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, iniciemos suplicando a luz do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pela intercessão de Maria, nossa Mãe, nós pedimos que Deus nos dê a sabedoria de agir sempre com caridade e com disposição em relação aos irmãos e irmãs que necessitam de nós, sobretudo os enfermos. Nós ouvimos a palavra da carta aos Coríntios, que nos diz: quem semeia muito, colhe muito. Essa palavra não poderia sair da nossa memória. Quando se trata de buscar Deus, semeemos muito. Muito na oração. Não economizemos a nossa oração. Muito na escuta da palavra de Deus, que a nossa sede não passe nunca. Muito da Eucaristia, que a nossa fome não passe nunca e que busquemos no Senhor a nossa força. Que nós nunca desanimemos das reuniões. Ainda que neste tempo tenhamos diminuído tanto por causa do isolamento, o nosso desejo e a nossa sede é voltar para as reuniões. A Assembleia Litúrgica do domingo e as reuniões dos grupos, sejam setores, sejam outros movimentos da comunidade. Não economizemos. Quem semeia muito, colhe muito. E olha aí a nossa caridade em relação aos enfermos. Como não ouvir essa palavra e não ter um desejo profundo de levar Jesus para aqueles que estão na enfermidade? Nós semeemos muito. E Deus, que derrama o seu Espírito sobre nós, há de nos suprir com muita generosidade, para que nesta generosidade não só levemos a Eucaristia para quem está no leito de dor,
mas que pelo nosso testemunho de amor ao próximo, nós espalhemos aquela boa notícia do Evangelho. Por esse testemunho, quem dá este exemplo de zelo e de amor pelos enfermos, está dando um testemunho que supre a sede generosamente de muitos na família de Deus. Pois que o Senhor nos conceda ouvir esta palavra e mover o nosso coração de alegria na busca de socorrer quem necessita de nós. Pois que Deus nos conceda um coração generoso, semeemos muito e a nossa colheita será abundante. E nós acumularemos um grande tesouro junto de Deus. Essa é a única riqueza que nós podemos levar daqui. E que a Pastoral da Saúde nos favoreça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, queridos ministros e ministras, agentes da Pastoral da Saúde. Vamos continuar a meditação sobre o livrinho, né? Como visitar um doente. E hoje nós vamos falar sobre uma situação embaraçosa para o agente, às vezes embaraçosa, quando o doente fica em silêncio. Tem um trecho de um livro chamado As Palavras do Silêncio, de Massimo Baldini, que eu achei muito interessante. Em seu livro As Palavras do Silêncio, Massimo Baldini traçou um inventário do silêncio. Ele diz assim: existem todas as formas possíveis de silêncio. Há um silêncio de fechamento, um silêncio de reserva, um silêncio de mortificação, um silêncio de ameaça, um silêncio de cólera, um silêncio de rancor. Mas há também o silêncio da aceitação, o silêncio da promessa, o silêncio da doação, o silêncio da posse. Há um silêncio que carrega o peso de todas as recordações, um silêncio que leva em consideração todas as possibilidades, sem preferir nenhuma. Há um silêncio pesado que oprime de tal modo que a menor palavra para mim seria uma libertação. Um silêncio frágil, do qual temo ruptura. Há um silêncio no qual rosna uma hostilidade irritadiça, por não encontrar meios suficientemente fortes para manifestar-se. Há um silêncio da amizade plena, feliz por haver superado todas as palavras e por havê-las tornado inúteis. Há o silêncio da admiração e há o silêncio do desprezo. Normalmente, na visita pastoral acontece que após uma troca de conversação um tanto quanto superficial, há uma pausa de silêncio. Nesse momento, a gente costuma interromper o silêncio com alguma pergunta, com um comentário, falar alguma coisa à toa, né? Isso ocorre porque a gente tem dificuldade de deixar, de suportar o silêncio. E aqui fala que o verdadeiro acompanhamento pastoral deixa ao outro a iniciativa de falar de si, segundo o seu ritmo e suas exigências. Para facilitar a comunicação com o outro, o agente deve se valer da linguagem não verbal, ou seja, do corpo, se ajeitar na cadeira para dar uma pausa, expressão facial, sorrir, se aproximar, pelo olhar, que serve para transmitir interesse, aceitação e disponibilidade para escutar. A preocupação de manter a conversa comporta às vezes o risco de fazer muitas perguntas à toa e cansar o doente. Durante a visita não é fácil mesmo ficar calado sem fazer perguntas. Mas se formularmos uma pergunta ao doente, aguardemos em silêncio a resposta. Quando fizermos perguntas, ouçamos a resposta antes de fazer a seguinte. Tem um livro chamado Criatividade a Serviço do Doente, de Arnaldo Pangrazi, e enumera obstáculos que prejudicam a escuta, que são elas: a ansiedade, que acontece quando o agente pastoral está preocupado consigo mesmo, em como será recebido, o que deverá responder para o doente, ou a superficialidade, quando o agente não está sintonizado com os sentimentos do doente,
Assim, sempre que pode, foge do assunto. Outro obstáculo é o julgamento, impor as próprias ideias, julgando que o que é justo é o que ele sabe. Em geral, acontece com os agentes que dirigem seu olhar imediatamente para suas convicções religiosas, políticas e éticas. O que eu acho é o certo e eu estou julgando porque ele não concorda comigo. Impaciência é própria do agente que não permite que o doente fale, que termine suas frases. Um bom exemplo para a impaciência foram os amigos de Jó. Olha que interessante isso daqui. Que não deixavam ele se expressar. E aí Jó disse, isso está em Jó, capítulo 21, 2 e 3. Fala assim: escutai minhas palavras, assim me consolareis. Suportai-me e eu falarei. Depois de eu falar, vocês podem zombar de mim. Olha que interessante isso, né? É bem próprio para nós, agentes da pastoral, que vamos visitar. E muitas vezes a gente não espera o doente acabar o pensamento dele, acabar a resposta dele. Porque às vezes o doente está precisando tanto de falar que ele fala devagar e fala muito. E o nosso papel ali é consolar, é ouvir o que ele tem para falar, né? Então a paciência de ouvir até o fim, assim me consolareis, disse o Jó para os amigos dele, né? A passividade, um obstáculo experimentado pelos agentes que, por compaixão do doente, concorda com tudo que ele fala, né? Acaba não tendo nem opinião própria, concorda com tudo que ele fala por pena do doente. Ou então, querer fazer uma pregação. Em geral, a gente pensa que a tarefa mais importante é assistir espiritualmente o doente, então fica fazendo sermão e dando conselho, cansando o doente, né? O que ele mais precisa é ser ouvido. Nossa postura ali é um anúncio, é um sermão. E quando a gente chora? Quando o doente chora. Quando o doente chora, tem a gente que fica muito mal, né? Fica constrangido quando o doente começa a chorar. E aí quando a pessoa fica constrangida, ela começa a tratar o doente como se não tivesse acontecendo nada, ele não está chorando, né? Mas às vezes o choro é necessário, às vezes ele está precisando chorar na frente de alguém, às vezes ele não chora na frente das pessoas da família, para não deixá-las tristes. E nós temos o lombo maior, né? A gente está lá para ajudar a carregar a cruz. Por isso, muitas vezes o doente prefere chorar com a gente. E que seja assim, não é? Afinal, é o próprio Jesus que nós estamos visitando. Mas, muitas vezes também é uma chantagem, muitas vezes é uma vontade de nos dobrar, né? Então, tudo isso nós temos que estar atentos. Por isso, nós precisamos pedir sabedoria antes de visitar um enfermo, né? Conforme as fases do relacionamento, a reação do agente às lágrimas do doente irá da simples aceitação silenciosa até a confrontação. Por que você está chorando? Né? Nós precisamos ter sabedoria na visita ao doente. E por hoje nós ficamos aqui, que tem bastante já informação para que a gente possa melhorar nossas visitas aos enfermos. Obrigado, queridos.